Ouviremos agora o professor Rui Ataíde, também investigador do Centro de Investigação de Direito Privado, bem como professor da Faculdade de Direito de Lisboa. O professor Rui Ataíde tem feito investigação e produzido obra no âmbito do direito civil, em particular no direito dos contratos e da responsabilidade civil, sendo destacar a sua tese de doutoramento sob o título Responsabilidade Civil por Violação de Deveres no Tráfico, publicada em 2015. O professor Rui Ataíde falará sobre o direito dos contratos privados em relação à crise pandémica e, portanto, vamos ouvir com todo o interesse e, posto isto, passo a palavra ao professor Rui Ataíde. Por favor. Senhor professor João Marcos Martins, muito obrigado pela apresentação, muito grato por esta iniciativa. Agradeço também ao CIDP o convite. O meu tema vai tratar de algumas respostas que o direito dos contratos possa dar a determinadas situações jurídicas criadas por esta situação epidémica que temos vindo a viver. Situações jurídicas criadas por esta crise pandémica são, sobretudo, situações que nos vão obrigar a trabalhar com dois conjuntos principais de normas, segundo creio. Em primeiro lugar, as normas que regem a impossibilidade das prestações, seja a impossibilidade temporária, seja a impossibilidade definitiva. E, em segundo lugar, o artigo 497 do Código Civil, que prevê a possibilidade de se resolver ou modificar o contrato com fundamento e alteração de circunstâncias. Umas considerações muito rápidas de caráter introdutório, apenas para lembrar que as epidemias fazem parte do grupo de situações que tradicionalmente nos ensinavam que faziam parte do conceito de caso de força maior. São eventos normalmente imprevisíveis e mesmo que pudessem ser previstos, são eventos relativamente inevitáveis na medida em que, por exemplo, para esta situação ainda não está disponibilizada uma vacina que assegure imunidade. Portanto, por um lado podemos ter, portanto, situações de impossibilidade em razão de um caso de força maior. Por outro, podemos ter situações de impossibilidade de cumprir criada por disposições legais. Quando se ensina esta matéria, fala-se sempre da possibilidade do artigo 790 do Código Civil e os artigos seguintes abrangerem situações de impossibilidade criadas por determinadas regras legais. O devedor vir-se impedido de cumprir a prestação a que se obrigou porque, subsequentemente à celebração do negócio, interveio uma legislação que criou esse obstáculo ao incumprimento. Parece-me muito importante fazer essa distinção, por uma razão muito concreta. É que, por exemplo, em janeiro de 2020 não seria todo imprevisível o surto epidémico, da forma como, sobretudo no final de janeiro, princípios de fevereiro, da forma como a epidemia se estava a propagar, era relativamente previsível que ela pudesse chegar até nós. Questão completamente diferente era saber se, por exemplo, era previsível que na sequência da epidemia houvesse legislação excepcional que, por exemplo, protelou a duração dos arrendamentos temporários pelo prazo que foi fixado na lei. Eu vou concretizar explicando o seguinte. Quem estivesse a comprar um imóvel em janeiro de 2020 podia razoavelmente prever que a crise iria eventualmente provocar uma desvalorização do mercado. Agora, nem os espíritos mais avisados poderiam prever que, na sequência dessa epidemia, e para evitar que as pessoas tivessem que desocupar as suas habitações no meio de uma crise destas, houvesse legislação que protelou a vigência dos arrendamentos temporários até ao prazo que foi fixado na legislação excepcional. Isto significa, por exemplo, que se uma pessoa estivesse a comprar uma habitação em janeiro ou fevereiro de 2020, uma habitação que estivesse cedida em arrendamento,
e que esse arrendamento iria terminar, por exemplo, em abril ou maio. E, consequentemente, foi acordado que a data de entrega do imóvel seria mais ou menos essa altura, porque iria coincidir com a desocupação do inquilino com o fim do contrato. Obviamente não podia prever que, entretanto, iria surgir a legislação que prorrogou a duração desses contratos por mais uns meses. Portanto, nós teremos que ver sempre qual é a causa específica da impossibilidade. Se foi a epidemia ou se foi a legislação adotada para tentar travar alguns efeitos da epidemia. Bem, ainda dentro desta parte introdutória, e só para terminar, não quero também deixar de lembrar que os contratos podem prever cláusulas de força maior. Isto é, as regras de impossibilidade são regras, em princípio, supletivas. A autonomia privada permite que as partes distribuam o risco de acordo com as estipulações que entendam fazer. Fundamental é que essas estipulações não criem situações perfeitamente desequilibradas. Mas isto parece-me oportuno recordar, porque, na verdade, nós só podemos aplicar as regras legais se não houver uma regulação convencional alternativa. Recordo ainda que, por vezes, as partes recorrem a uma figura muito frequente, nomeadamente nos contratos internacionais, que são as chamadas cláusulas de hardship. Bem, essas cláusulas de hardship têm, obviamente, que ser respeitadas numa situação destas. Eu penso, embora não conheça esses contratos, penso que estará muito próximo destas condições os contratos entre o Estado e as concessionárias das autoestradas, em que se prevê que, havendo situações de força maior, as quebras do tráfego são compensadas pelo Estado. E, portanto, penso que todos nós aguardamos com alguma curiosidade qual vai ser a solução deste problema no âmbito dos contratos com as concessionárias, uma vez que a intenção do Estado de estender o tempo de duração das concessões, ao que parece, terá esbarrado com a oposição das concessionárias que pretendem uma solução, ao que parece, diferente dessa. Iniciando agora a análise às situações que eu selecionei para trazer aqui, eu gostava de fazer um alerta inicial, que é o seguinte: a mim parece-me que é mais produtivo nós selecionarmos alguns grupos de casos que estão muito... que despertaram muito interesse nesta conjuntura, em vez de fazer divagações em abstrato sobre a impossibilidade da prestação ou sobre a alteração de circunstâncias. Eu penso que aquilo que tem mais interesse é nós testarmos a aplicação dessas regras a situações concretas que se estão a passar. A primeira situação que eu selecionei diz respeito ao conflito que instalou entre os colégios privados e os pais e outros encarregados de educação, a propósito do facto de os colégios não terem abdicado de receber as propinas relativamente aos períodos de encerramento. Como toda a gente sabe, os colégios e os estabelecimentos de ensino em geral foram obrigados a encerrar por imposição legal. Lá está, a prestação aqui tornou-se impossível por imposição legal. Bem, os pais reclamaram que deveria haver um ajustamento no valor das mensalidades, tendo em consideração que os seus filhos ficaram impedidos de beneficiar da prestação dos colégios. Os colégios opuseram-se, e tanto quanto eu sei, opuseram-se até de uma forma pouco conforme com a boa fé, porque em alguns casos, como disseram, chegaram a avisar os pais que, se deixassem de pagar as propinas relativamente a esses períodos, corriam o risco de não lhes passarem as declarações que necessitavam para, no ano seguinte, inscrever os filhos. É um procedimento que, obviamente, não está de acordo com a boa-fé contratual,
Mas para aquilo que interessa aqui analisar, a verdade é que o encerramento dos estabelecimentos de ensino configura uma situação de impossibilidade de prestação. Verdadeiramente o que se passa é que, no contexto das relações contratuais entre os pais e os colégios, que são relações obrigacionais duradouras, porque elas têm em vista, normalmente, o ano letivo, quando não têm uma duração superior, as prestações letivas que ficaram impedidas neste período de encerramento não puderam efetivamente ser cumpridas. Ora, neste caso, o devedor dessas prestações, que são os estabelecimentos de ensino, perderam o direito à contraprestação, em termos proporcionais. Artigo 793, número 1 do Código Civil. A meu ver, esta solução não oferece dúvidas. Como se trata de uma relação obrigacional duradoura, o que podemos especificar aqui é que se trata de uma impossibilidade parcial, mas uma impossibilidade parcial definitiva, porque aquelas prestações naquele período ficaram definitivamente impossibilitadas. Claro está que nada impede que depois, por via de negociação entre os pais e os colégios, se estabeleça uma programação, um reajuste, que porventura assegure aulas de compensação. Não sei se isso será viável ou se não. Nessa altura, com certeza que serão devidas propinas por essas atividades, mas já não estamos a falar do mesmo contrato, estamos a falar ou do mesmo contrato com conteúdo modificado, ou então mesmo de contratos diferentes. Portanto, o que é preciso frisar é que, enquanto os estabelecimentos de ensino estiverem encerrados por imposição legal, a cobrança de propinas não é devida à luz das regras sobre a impossibilidade, pelo menos de acordo com o meu entendimento. E eu estendo este entendimento às prestações instrumentais ou subordinadas que os colégios eventualmente estejam incumbidos de assegurar. Estou-me a lembrar, por exemplo, do transporte, da alimentação. Qualquer destas prestações verifica-se também aqui uma situação de impossibilidade, porque se a prestação principal não pode ser cumprida, obviamente que essa impossibilidade vai abranger todas aquelas prestações que foram assumidas para servir a finalidade da prestação principal. E eu, a este propósito, como já vi defender um entendimento alternativo, queria dizer apenas o seguinte, é que não parece que isto tenha a ver com a esfera de riscos do credor, porque eu já ouvi alguns entendimentos dizerem que não seria bem assim, porque materialmente, por exemplo, os transportes poderiam continuar a ser feitos. Bem, e portanto, a circunstância impeditiva estaria a produzir-se na esfera de riscos do credor. Ora, a meu ver, isto não é verdade. A circunstância impeditiva não se verifica na esfera de riscos do credor. É uma circunstância impeditiva que resulta de uma proibição geral de funcionamento que tanto atinge a esfera do devedor como a esfera do credor, mas, a meu ver, atinge sobretudo a esfera do devedor, porque as prestações letivas é que ficaram impedidas por lei. Ou seja, este caso é um caso, por exemplo, completamente diferente de, imagine-se, o transporte não poder ser feito porque os pais estão de tal forma doentes que nem conseguem levantar-se da cama para levar o filho abaixo à porta da rua para o colégio recolher, a partir do princípio que é uma criança pequenina. Aí sim, aí poderíamos falar de uma circunstância atinente à esfera de risco do credor. Ora, um caso em que há uma lei que proíbe, em geral, o funcionamento das atividades coletivas, não me parece que se possa considerar uma circunstância da esfera de risco do credor. Continuando, gostava também agora de falar de outra figura que foi muito discutida, a questão das lojas nos centros comerciais. Os centros comerciais foram abrangidos também por uma imposição de encerramento, uma imposição legal de encerramento. Acontece que, a meu ver, mais uma vez, se configura uma situação de impossibilidade da prestação. Ou seja, os lojistas ficaram impedidos de
de continuar a aceder ao gozo da coisa, ao gozo do espaço. Independentemente da caracterização jurídica destes contratos, foi muito discutida durante muitos anos. Parece que nos últimos anos há uma convergência no sentido de considerar que se trata de um contrato atípico, um contrato inominado, mas que está muito próximo do contrato de locação. E, portanto, aquilo que a doutrina e os tribunais mais ou menos acordaram foi que estas situações devem ser resolvidas pelas regras gerais dos contratos e pelas regras especiais do contrato de locação. Ora, assim sendo, se fôssemos aplicar as regras gerais, então estaríamos numa situação semelhante à anterior, porque como a administração dos centros comerciais se viu impedida de cumprir, por uma razão que não é imputável, a concessão de gozo daqueles espaços, a contraprestação também não seria devida enquanto durasse aquela impossibilidade legal. Se nós formos a aplicar, em vez da regra geral, a regra especial do contrato de locação, então nesse caso teríamos que trabalhar com o artigo 1040. E a solução já seria um pouco diferente, porque a redução da renda apenas teria lugar se a privação do gozo não imputava ao locador excedesse 1/6 da duração do contrato, e o 1040 número 2. A verdade, contudo, é que nós não podemos aplicar nenhuma destas regras, porque esta situação foi abrangida também por legislação excepcional. Concretamente, a última que tenho conhecimento foi a Lei número 4C, 2020, de 6 de abril, e que criou uma disciplina excepcional para as situações de demora no pagamento da renda devida nos termos dos contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional. Ora, tratando apenas do que aqui nos interessa, que é o arrendamento não habitacional, os artigos 7º e 8º desta lei vieram diferir o pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigora o estado de emergência e no primeiro mês subsequente para os 12 meses posteriores ao término desse período, devendo essas rendas serem pagas em prestações mensais não inferiores a 1/10 do montante legal, pagas juntamente com a renda do mês em causa. Ou seja, esta intervenção legislativa excepcional, a meu ver, piorou substancialmente a posição dos juristas e introduziu aqui uma solução extraordinariamente injusta, na minha opinião, uma vez que quebrou completamente o sinalagma dos contratos. Os lojistas são obrigados a pagar a prestação porque têm o gozo da coisa. A partir do momento em que se veem impedidos de usufruir do gozo da coisa, então deveriam ter direito à redução da renda, pelo menos nos termos do 1040 número 2. Ora, em vez disso, não foi nada, em vez dessa solução, aquilo que se concedeu foi uma mora no pagamento. Quer isto dizer que os lojistas vão ser obrigados a pagar rendas relativamente aos meses em que estiveram encerrados por imposição legal, em que não beneficiaram do gozo dos espaços, com vantagem totalmente desequilibrada a favor dos centros comerciais. Ou seja, os centros comerciais, mesmo não tendo podido cumprir a sua prestação durante o período de encerramento, mantiveram o direito à contraprestação dos lojistas, ainda que com a mora que foi fixada na lei. A meu ver, esta é uma solução muito negativa, é uma solução que quebra a justiça comutativa que caracteriza as relações contratuais e faz pender o risco exclusivamente contra uma das partes. Continuando muito rapidamente, há outro domínio em que a parte débil foi também penalizada, foi o domínio do turismo. Como é do conhecimento geral, penso, o Decreto-Lei 17/2020, 23 de abril, concedeu aos consumidores o direito de optarem pela
emissão de um vale de valor igual ao pagamento efetuado pelo viajante, no caso, portanto, de viagens organizadas por agências de viagens e turismo, ou então pelo reagendamento da viagem até 31 de dezembro de 2021. Caso o vale não seja utilizado até 31 de dezembro de 2021, o viajante tem direito ao reembolso no prazo de 14 dias. Esta solução viola claramente a Diretiva Comunitária de 2015. O artigo 12º, número 2, desta Diretiva de 25 de novembro de 2015, atribui ao viajante o direito de rescindir o contrato de viagem antes do seu início, quando se verifica circunstâncias inevitáveis e excepcionais que afetem consideravelmente a realização da viagem. Ora, neste caso, o que a diretiva estabelece é que o viajante tem direito ao reembolso integral dos pagamentos que tenham sido efetuados. A emissão de vales depende sempre da concordância do viajante, o que não foi aqui o caso. O preâmbulo do Decreto-Lei explica que se procurou criar uma situação de sustentabilidade, ou garantida sustentabilidade financeira dos operadores económicos e, ao mesmo tempo, salvaguardar os direitos dos consumidores. O objetivo do preâmbulo, a meu ver, não foi conseguido, porque esse equilíbrio foi desfeito quando se penaliza o contraente débil, na medida em que se obriga o consumidor a ter imobilizado durante quase 2 anos o valor despendido na compra de uma viagem que não pôde efetuar na data que estava aprazada e em cuja realização provavelmente deixou de ter interesse, porque serão provavelmente muito poucos os viajantes que irão utilizar o tal vale até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, esta solução, na minha opinião, mais uma vez, veio contrariar a justiça das regras que asseguram o respeito pelo sinalagma contratual. E, mais uma vez, verifico que é, de facto, a parte débil, porque é a parte que não tem possibilidade de repercutir os seus custos. Os custos de funcionamento dos centros foram repercutidos nos juristas. Mas é curioso que ninguém, pelos vistos, procurou assegurar acerca da repercussão dos custos dos juristas. Ou seja, eles vão estar irremediavelmente encerrados durante todo este tempo e não têm em quem repercutir esses custos. Por isso, estas soluções são soluções de pertença e equilíbrio, porque elas introduzem realmente situações de perfeito desequilíbrio que penalizam a parte mais frágil. Esta crise epidémica pode ainda ter criado situações de impossibilidade definitiva. Imagine-se, por exemplo, na nossa área, que é a área do direito, imagine-se, por exemplo, que havia entidades formadoras que tinham cursos de formação para preparar os candidatos a eventuais concursos para o ingresso nas carreiras da magistratura, ou do registro, ou do notariado. E vamos admitir que esses concursos não viram as suas datas alteradas. Bem, os cursos não se puderam realizar nas datas previstas. Aí a solução, diz a lei, depende de se manter ou não o interesse do credor na prestação. Isto é, se já não houver possibilidade de a prestação ser assegurada em tempo útil de preparar os interessados para concorrerem aos exames, então nesse caso teremos uma situação de impossibilidade definitiva. Se ainda for a tempo, então, ou seja, se não houver possibilidade de reagendar esses cursos para uma data anterior, com uma antecedência razoável em relação aos exames, então nesse caso teremos impossibilidade temporária. Já na parte final desta intervenção, eu não queria deixar também de chamar a atenção para a possibilidade de poder intervir, como disse no início, a figura da alteração das circunstâncias. Como todos sabemos, o regime de alteração de circunstâncias só pode intervir quando não se verifica uma situação de impossibilidade.
É isso que resulta do 437, na parte em que, na parte final do número 1, quando prevê que a situação não esteja abrangida pelos riscos próprios do contrato. Ora, portanto, se a situação se subsumir a um caso de impossibilidade, não podemos, obviamente, aplicar a alteração das circunstâncias. Bom, aqui várias situações podem acontecer. Vamos imaginar, por exemplo, que os estabelecimentos de ensino conseguiram manter as suas atividades letivas, embora por meios de ensino à distância, como aconteceu no ensino superior. A meu ver, aí justificava-se um reajustamento do valor das propinas. Na medida em que, embora se tivesse mantido a prestação devida, a verdade é que ela foi cumprida em condições diferentes das contratadas ou das estipuladas inicialmente. E, portanto, justificava-se, a meu ver, a intervenção do 437 para, na falta de acordo, para fundamentar uma revisão do valor das propinas. Pode haver ainda várias outras situações em que a intervenção do 437 justifica. Por exemplo, o caso de espetáculos que também ficaram impedidos temporariamente por determinação legal, aí poderemos ter situações de impossibilidade ou de alteração de circunstâncias conforme os casos. Mas eu queria, sobretudo, analisar aquilo que se passa num dos setores mais importantes da vida económica, que é o comércio imobiliário. O setor imobiliário costuma ser um dos mais atingidos, na medida em que tem por objeto a transação de bens de consumo duradouro e, nestas crises, as pessoas retraem-se, começam a se retrair relativamente à aquisição deste tipo de bens. E, portanto, é de prever que o setor imobiliário apresente uma série de problemas complexos para resolver. Por exemplo, como eu referi logo no início, há conhecimento de negócios feitos nos primeiros meses, nas primeiras semanas de 2020, em que as entregas dos imóveis ficaram atrasadas aos meses seguintes, em virtude de esses imóveis se encontrarem arrendados à data da celebração dos contratos de compra e venda. Como o prazo dos arrendamentos foi prorrogado legalmente até terminar a crise causada pelo Covid-19, isto significa que os espaços não puderam ser entregues livres e desocupados nas datas convencionadas, não se sabendo neste momento quando é que poderão ser. Bom, aqui teremos que ver se o interesse do credor ainda é compatível com esta situação de impossibilidade temporária, porque, mais uma vez, a meu ver, se verifica aqui um caso de impossibilidade temporária de cumprimento. As partes acordaram, não foi na entrega dos imóveis, porque também, se calhar, haverá quem diga que os imóveis podem ser entregues, nada impede que se entregue imóveis ocupados. Claro que não. Mas aquilo que foi acordado entre as partes é a entrega dos imóveis livres e desocupados. Ora, essa prestação está impedida e, portanto, parece-me que, novamente, terá que ser o critério do interesse do credor objetivamente avaliado a decidir se haverá uma impossibilidade temporária, ou seja, se o interesse do credor é compatível ainda com a demora na entrega da casa ou se, porventura, já não é. Se não for, teremos uma situação de impossibilidade definitiva. Muitos outros problemas se vão levantar dentro do setor imobiliário. Eu queria apenas, para a intervenção não ser excessivamente longa, focar-me numa última situação. Chegou ao meu conhecimento, eu penso que aliás é do conhecimento geral, que há alguns milhares de contratos de promessa de compra e venda de imóveis celebrados no período anterior à crise e cujo cumprimento estava dependente da realização das vendas das habitações atuais
dos promitentes compradores. Ou seja, tivemos contratos de promessa de compra e venda de imóveis celebrados antes da crise, em que terá sido prestado o sinal convencionado pelas partes, em alguns casos até terá havido tradição da coisa. Como acontece na maior parte das transações deste mercado, os promitentes compradores esperavam realizar os fundos necessários à compra com a venda das suas atuais habitações, as quais estão impedidas pelas circunstâncias atuais, porque o mercado imobiliário sofreu uma retração fortíssima, pelo menos conjuntural, mas fortíssima. É muito difícil neste momento realizar vendas e, sobretudo, realizar vendas pelos valores que eram necessários para viabilizar as compras que estavam prometidas. Significa isto que se corre o risco de, caso não se encontre uma solução por via de renegociação dos contratos, corre-se o risco de alguns milhares de promitentes compradores ficarem sujeitos à aplicação dos meios de tutela da parte fiel. Isto é, se eles não podem celebrar o contrato prometido na data convencionada porque não conseguiram vender as suas casas a tempo, então, caso tenha havido uma prestação de sinal, em princípio terá que se aplicar a essa hipótese o artigo 442, número 1, primeira parte, e, portanto, os promitentes compradores estão a correr o risco de perderem o sinal que prestaram. Ora, este é um caso de impossibilidade económica, mas é uma impossibilidade económica temporária. Eu não tenho tempo agora para me alongar muito, mas penso que estas situações de crise nos obrigam a repensar os mecanismos disponíveis para as enfrentar. E parece-me a mim que um mecanismo ágil que permitisse a suspensão dos vínculos contratuais durante um prazo razoável, que não poderia ser obviamente excessivo, para não penalizar o credor e partindo do princípio que ele também manteria interesse nessa prestação, seria uma solução muito consentânea, com o interesse razoável dos promitentes compradores em manterem os negócios de pé, evitando a perda definitiva de todo o investimento que realizaram com a prestação do sinal. Eu queria apenas salientar que esta situação de impossibilidade económica tem vindo a ser tratada há muitos anos no âmbito do direito às obrigações, chama a atenção para o facto do risco da onerosidade excessiva superveniente correr sempre conta do devedor, a não ser que se verificasse o circunstancialismo previsto na alteração de circunstâncias. Eu gostava de referir apenas o seguinte: essa solução, que é uma solução razoável enquanto solução geral, porque, de facto, não há forma de evitar que o risco geral da vida se possa refletir na esfera jurídica de cada um de nós, embora seja, portanto, uma solução razoável enquanto solução geral, não quer dizer que não possa ser melhorada para conjunturas especiais em que os devedores se encontram numa situação de impossibilidade económica de cumprimento. E para estas conjunturas parecia-me adequado pensar-se na viabilidade de um mecanismo, conforme referi, de suspensão temporária dos vínculos contratuais, permitindo que o decurso do tempo conferisse aos devedores capacidade económica para cumprir. Teria muito mais para dizer, mas não quero também exceder o tempo e por isso penso que já estou quase com meia hora, mais ou menos, e por isso termino por aqui, agradecendo mais uma vez ao professor João Marcos Martins a atenção que teve, fico-lhe muito grato, e agradecer também, de novo, o convite do CIDP, foi com muito gosto que o aceitei. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigado pela excelente intervenção, muito esclarecedora em muitos pontos, que são de facto problemas reais e não idealizados, e que certamente contribuiu para o esclarecimento de muitos das pessoas que assistirão a estas jornadas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado.